Olá, tudo bem? Eu estava procurando um poeta que fizesse versos mais contundentes com relação às realidades que nós vivemos. Um dos poetas mais contundentes que existe é o poeta Augusto dos Anjos. Ele é frequentemente citado por seu tom pessimista, agressivo e desencantado. Tem um poema dele que chama Versos Íntimos, de 1912. Eu vou ler esse poema. Depois eu pedi a IA que fizesse um poema no estilo dele, com um título que você vai entender por quê. Olha bem, vamos falar de versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que te afaga é aquela mesma que te apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Desculpa os erros, tá, gente? É um poema forte, um poema bem feito. E eu escrevi um poema sobre a lama dos poderosos. E o que eu queria com a lama dos poderosos? Eu pedi para escrever no estilo de Augusto dos Anjos, um poema provocativo, contundente, agressivo, se for o caso, considerando o ambiente de poder político, social e cultural de povos sobre outros povos pretensamente colonizados, pelo menos culturalmente colonizados, quando não economicamente colonizados. Talvez não em seus territórios propriamente, mas existe uma ideologia de que um comanda o outro. E isso é complicado. E muitas pessoas aceitam essas coisas sem romper essas amarras. Então, o poema que eu pedi, um poema contundente, chama-se A Lama dos Poderosos. Nós estamos passando por situações no mundo atual em que algum poder se exerce sobre outras soberanias, não apenas politicamente, mas culturalmente e economicamente. Ainda que os povos tenham países com suas eleições, com seus mandatários, mas a coisa não está funcionando exatamente assim, principalmente agora que parece que perdemos a vergonha. Então eu acho que está na hora do ser humano se reedificar. Vamos ler esse poema que a IA fez, no estilo do Augusto dos Anjos, mas um poema da IA, no caso o GPT, e com o título que eu dei, A Lama dos Poderosos, dentro do contexto que eu pedi. Ele disse o seguinte: na cloaca dourada do humano histórico, onde o verbo cheira a cadáver decreto, apodrece a ética em caldo fosfórico, e o poder mastiga ossos em silêncio discreto. Os povos, matéria orgânica subjugada, são cifras na álgebra da dominação, carne exótica ferro-carbonizada no laboratório vil da civilização. Há impérios que respiram periferia alheia, nutrindo-se do pus da terra invadida. Cada bandeira é uma bactéria feia no pulmão aberto da cultura oprimida. Chamam progresso ao avanço da gangrena, civilizar ao esmagar a diferença. A língua imposta é lâmina obscena, rasgando a memória e infectando a crença. Vejo reis, bancos, tronos e tratados, como vermes de fraque em banquete oficial. Seus discursos são corpos embalsamados, com cheiro de morte e verniz moral. A ciência do saque mede crânios e destinos, classificador cataloga a miséria. O colonizado vira resíduo dos hinos, que celebra a pilhagem como epopeia. Mas sob a lama, humus involuntário, fermenta a vida que o chicote não mata. Há genes de revolta no subalterno diário, há futuro pulsando na carne escarlata. Seria escarlate, né? O poder teme o grito que nasce do chão, porque a história não é só necrópsia. Há micróbios de justiça em mutação.
no caldo febril de periferia. Quando cair o império por sepsimia e a pompa for pôr na vala comum, restará nos povos a anatomia da resistência que não coube em nenhum. E a lama dos poderosos, enfim revelada, será o adubo amargo da lição tardia. Não há dominação eternamente blindada contra a química brutal da própria hipocrisia. Gente, eu fico de cara de saber que um poema desse foi feito por uma IA, exatamente dentro do contexto daquilo que eu pedi, com versos e palavras contundentes e a formação do Augusto dos Anjos. Então eu celebro essa inteligência artificial aqui como uma inteligência espetacular. Eu sei que não é bem assim, eu tenho críticas a isso, mas acho bacana a gente discutir as coisas desses tempos e saber que o espírito dessa coisa que é subjetiva para atingir o meu pensamento, mesmo eu tendo mostrado aonde eu estava elocubrando, vamos dizer assim, mas ela mexeu nesse vespeiro, que é um vespeiro subjetivo. É claro que eu estou falando do lado dos dominados, é claro que eu estou falando contra os poderosos, é claro que eu mostro que os poderosos são mais vis do que aqueles que eles dominam, ou por outra, eles é que são os vis e chamam de vis aqueles que eles dominam. Bom, essa é uma discussão política. Ultimamente nós temos passado por situações em que podemos redundar em agressões mútuas e até guerras gerais. Mas o que eu queria deixar era isso aqui. Pensa, vê se você gostou, veja o poema inicial do Augusto dos Anjos e veja esse poema feito pela IA, com seu estilo, vamos dizer, em seu nome, dentro do contexto que eu elegi, que é um contexto bastante atual. Muito obrigado, até o próximo TikTok com algum poema, ou de algum poeta, ou da IA, ou até meu, tá bom? Muito obrigado e até lá. Tchau. E aí, gente, tudo bem? Tudo de volta aí. Eu tive uma ideia, escrevi um poema curto, que foi mais ou menos o seguinte. Poema meu, Zé Roberto. As coisas infinitas também duram pouco. São os infinitos que nos expressam continuação. São nossas mentes que somam e somam espaços. São nossos desejos que nos colocam em continuação. Mas infinitos são breves, brevidade de muita duração. Assim eu termino o poema com muito pouca explanação. Bom, esse foi meu pequeno poema que eu, Zé Roberto, fiz a respeito de uma música que eu estava ouvindo, que era infinitamente bonita, mas que o tempo passa, ela ia ficar ficando. Eu pensando nisso aí, tive essa inspiração. Mas aí eu resolvi ir lá na IA e pedir para escrever um poema de 10 estrofes, aquele negócio de sempre, no estilo de poesia de Carlos Drummond de Andrade, porque eu acho que com o título que eu dei, o Carlos Drummond ia dar mais solução, seria mais o estilo dele. E o tema seria: Os infinitos também são breves. Muito bem. Então, 10 estrofes, no estilo de Carlos Drummond de Andrade, a partir da ideia do meu poema, só um título, Os infinitos também são breves, e o que pretensamente o nosso amigo, nosso grande poeta da língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade, diria. Bom, o que a IA disse em nome dele, ou tentando algo parecido com aquilo que ele faria? O que o oceano guarda no seu sal, se não memórias de cada onda passageira? O infinito se faz de instantes frágeis. O astro que se despreende do firmamento e risca o escuro por uma breve fresta, não era mais eterno que o suspiro que na boca noturna se desfaz. O amor que habita a carne como um século de repente se esvai em apenas um dia. E o dia, uma lasca da eternidade que o relógio devora sem nenhuma piedade. Constroem-se pirâmides no deserto. Montanhas se elevam contra o azul. O vento as desgastará lento, certo? O infinito é o pó do que foi eterno. A criança que brinca na soleira acaricia o universo na mão. Um gato dorme um sono sem fronteira e desperta no exílio do chão.
Os livros todos, as sagradas escritas, a soma exata das filosofias, cabem no breve espaço de uma vida que a morte interrompe súbita. O rio corre para o mar, sabendo que o mar é um rio maior sem destino, e no regresso em névoa, convertendo-se em nuvem, recomeça o seu fim. Há quem junte areias na praia vasta, conta os grãos um a um para vencer a tirania do tempo que devasta, mas a maré apaga o seu saber. O olhar que cruza outro olhar no escuro de um trem que passa e segue noite adentro, carrega um infinito, puro, duro, mais vasto que o oceano e dentro. Assim caminhamos sobre este fio, o instante que se alonga até a estrela, e a estrela que se apaga no rio do tempo que em nós se revela. Por fim, o eterno não é senão isto, o agora que se nega a ser passado, o finito que em seu breve existir, contém o desmedido e também o ilimitado. Bacana, né, gente? Pois é, passe para frente, deixe seu like, comenta esse poema, comenta o meu se você quiser, e até o próximo poema meu, de algum poeta, ou da IA, no estilo de algum poeta. Muito obrigado e até. Tchau. Olá, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai falar rapidamente de dois poetas brasileiros, um é o Abdias do Nascimento. Ele foi ator, foi poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político, ativista dos direitos humanos e das populações negras do Brasil. Ele já faleceu em 2011, nasceu em 1914. E o outro poeta muito interessante também é o Solano Trindade. Esse é recifense, Francisco Solano Trindade, nasceu em 1908, nasceu um pouquinho antes do Abdias, mas morreu muito mais novo. Ele nasceu em Recife e ele estabeleceu contato com a cultura popular, com o folclore, levados pelas mãos dos pais, né? E ele gostava muito de dançar o pastoril, Bumba Meu Boi, nas ruas do Recife, o carnaval, as figuras mitológicas, o maracatu, o frevo fascinavam o menino. Eram dois poetas, né? O poeta Abdias, ele teve um pouco mais de pujança em termos de conhecimento, ser conhecido, e o Solano um pouco menos, mas ambos tiveram uma capacidade muito grande de traduzirem a situação do brasileiro mestiço, do brasileiro negro. Então eu propus aqui a IA que escrevesse um poema no estilo do Abdias, um poema no estilo do Solano. E vocês aí vão dizer para mim qual dos dois que vocês acharam que ficaram melhor. Eu vou começar a falar, porque senão não vai dar tempo. Então, o GPT vai escrever primeiro como se fosse o Solano Trindade e depois como Abdias Nascimento. Poemas de 10 estrofes. O título é Para de Gemer e Cante. E o construto é a reação da cultura do povo mestiço, do povo negro, contra dominações sociais, étnicas, políticas e parará. Muito bem. Então vamos lá. Pare de gemer, irmão, que o chão conhece teu passo e a poeira sabe teu nome. Teu lamento não alimenta a noite, mas teu canto acorda o dia e faz tremer o silêncio imposto. Para de gemer, irmã, teu corpo não nasceu de joelhos. Veio do batuque da reza, do suor que abriu a estrada no mato. Quem te quis muda, temeu o som que sai da tua boca. Canta, porque o canto é a faca afiada, cortando a corda da submissão. Canta alto, que a voz do povo não pede licença nem aprende a obedecer. Eles nos quiseram sombra, mão barata, cor invisível na fotografia da história. Mas esquece, somos moldura, somos tinta, somos o retrato inteiro. Nossa cultura não é adereço, é ferramenta. Não é folclore na vitrine, é martelo batendo no tempo, é tambor ensinando política sem precisar de palanque.
Quando dançamos, pensamos, quando cantamos, denunciamos, quando rimos, resistimos. Cada verso é um documento que não cabe no arquivo do poder que nos nega. Para de gemer, povo, que o choro eles já conhecem bem. Foi com ele que nos governaram, nos dividiram, nos venderam promessas embrulhadas em medo. Canta contra o racismo disfarçado, contra a fome planejada, contra a exploração vestida de progresso. Canta para lembrar que ninguém liberta ninguém calado e que o silêncio também é prisão. Nossa voz vem de longe, dos quilombos, das aldeias, das favelas, dos cortiços e terreiros. Voz que atravessou açoite e decreto sem pedir desculpa por existir. Para de gemer e cante, porque o mundo escuta quando o povo canta, e quando canta junto a dominação treme, a mentira cai e a história muda de tom. Bom, esse foi do Solano Trindade. Agora vamos para o do Abdias Nascimento. Para de gemer, povo negro, porque a tua dor não é destino, é projeto. E projeto se enfrenta com consciência, com organização, com voz erguida como manifesto. Para de gemer, que o gemido sempre foi útil a quem nos quis submissos. Nos ensinar a suportar, nunca disputar o poder, nunca nomear o inimigo. Canta, mas não o canto domesticado que cabe no palco do opressor. Canta o canto político, o canto que denuncia o genocídio, o canto que exige reparação histórica. Nossa cultura não é ornamento nacional, é fundamento civilizatório, não é folclore para turista ver, é filosofia africana em movimento, é ética coletiva, é memória que se recusa a morrer. Fomos escravizados, mas não fomos vencidos. O que tentaram apagar virou semente, nos terreiros, nos quilombos urbanos, na intelectualidade negra e insurgente. Para de gemer e nomeie racismo estrutural, colonialismo, epistemicídio. Quem não nomeia opressão acaba negociando com ela. Canta para afirmar que o Brasil foi construído sob nossas costas e contra nossos corpos. Canta para lembrar que a democracia sem povo negro é farsa bem ensaiada. Nossa voz é direito político, não concessão. Nossa presença é centralidade histórica, não margem tolerada. Queremos o centro do debate, o centro do poder, o centro da narrativa. Para de gemer, organiza-te. Cantar também é estratégia, é pedagogia de libertação, é arma simbólica contra a branquitude hegemônica. Canta para reconstruir o futuro a partir de nós próprios, sem tutela, sem silêncio e sem medo, porque quando o povo negro canta consciente, a história deixa de ser cativeiro e passa a ser um projeto de povo inteiro. Bom, deixe a sua opinião. Eu achei o segundo um pouco mais agressivo e mais dentro de um console, vamos dizer assim, porque o Abdias foi o poema que, quando o GPT imitou o Abdias, ele circunscreveu mais dentro do negro, da negritude, né, do valor do negro, da sociedade negra, do povo brasileiro negro. Já o Solano, ele era filho por parte de mãe branco e negro, por parte por pai branco e negro, por parte de mãe de negros e indígenas. Então ele tinha assim uma visão mais generalizada de povo, né? E talvez por isso ele era mais folclorista, também de uma outra região do país, uma região um pouco menos politizada, mais sofrida, e a arte dele era uma arte mais de transparência da cultura do que propriamente de uma ação política. Mas a ação dele, sem que ele quisesse, ela era política. E porque o poema, a fala dele era uma fala política. A fala do Solano menos incisiva, a fala do Abdias mais centralizada. E o GPT refletiu bem essas duas posições, embora em termos de poema eu não possa classificá-lo como muito próximo dos dois, porque conhecia aqui lendo sobre eles, conhecia os poemas dos dois, é mais ou menos desse estilo, mas não precisa de um pouco mais de cultura dentro da literatura para poder saber diferenciar os estilos, né? Então eu fico por aqui. Muito obrigado
Deixe seu comentário aí. Qual dos dois que você achou que ficou mais próximo da proposta que eu fiz? Tá bom? Muito obrigado e até o próximo TikTok. Falou! Olá, tudo bem? Eu voltei. Olha só, eu vou ler um texto aqui, ele não é do Suassuna, mas ele foi escrito no estilo do Suassuna pela IA. Eu dei o seguinte título: Por que tenho de te levar a sério? Ele pegou o contexto e escreveu: Eu quero apenas a sua opinião, se você acha que esse texto poderia ser um texto de Suassuna. Observe que eu não vou, obviamente, repetir o trejeito dele de falar, que é o que dá mais graça à fala dele. Mas, de qualquer maneira, dá para você imaginar. Então, eu vou ler o texto do meu jeito, e você imagine que é ele falando, mas veja se você acha que tem o contexto das falas dele. Por que tem de te levar a sério? Ora, meu amigo, cá estou eu sentado no banco da praça, vendo essa disputa que mais parece novela mexicana, só que sem trilha sonora e com menos beijo. É a tal história de uma cultura querendo se montar por cima da outra, como quem diz, saia daí que agora o dono do terreiro sou eu. Eu fico me perguntando, com a paciência de um santo, porém com a ironia de um pecador, por que afinal tenho de eu te levar você tão a sério? Você chega com essa conversa toda cheia de glitter, manual de instruções, sotaque importado, querendo ensinar o sertanejo como se olha para o céu, como se bebe água, até como se conta piada? Acha que a gente, que só convive com seca, coronel, feira livre, caba safado desde o nascimento, vai aprender agora o que é viver? Tenha dó. Aqui, até o silêncio tem opinião, e às vezes é mais sábio que muito doutor. Não me entenda mal, não sou daqueles que fecha a porteira do mundo. Pode entrar, sim, sente-se, tome seu café, coma um pedaço do bolo de milho, conte sua história. O problema é chegar derrubando panela, dizendo que o que é meu é atrasado e o que é seu é moderno. Moderno por quê? Porque veio embrulhado em plástico com um selo dourado? Aí não, companheiro. Aqui a gente respeita o passado porque ele nos ensinou a rir de nós mesmos antes que o mundo resolvesse rir da gente. E tem outra, a cultura não é boi para ser marcada a ferro. Ela é um bicho livre, meio teimoso, mas cheio de poesia. Quando uma tenta mandar na outra, as duas perdem o juízo. A que manda vira tirana e a que obedece vira sombra. E eu, feito narrador de história antiga, fico olhando e perguntando para que tanta soberba se no fim das contas todo mundo tropeça igual. Então, meu caro, se quer ser levado a sério, chegue de mansinho, chegue com humildade. Traga sua música, sua dança, seu jeito de ver o mundo. Mas não tente apagar o meu jeito. Porque aqui, entre um aboio e um repente, a gente aprendeu que a graça da vida está justamente no encontro. O seu riso somado ao meu, sem ninguém precisar subir no lombo de ninguém para parecer mais alto. Bom, deixa a sua opinião aí. Esse texto seria um texto de Suassuna? Foi um texto bem escrito? Bom, também partiu do título, né? Muito obrigado e até o próximo. Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Veja bem, estou acompanhando essas questões aí de países querendo ditar as políticas de outros países, fazendo acusações, as culturas que querem se sobrepor sobre outras culturas. E lembro que nós, aqui do sul global, principalmente nós da América Latina, somos povos que estamos sempre naquela mira por causa das nossas riquezas, das nossas terras, da quantidade de água, da nossa fertilidade. Estamos sempre sobre a mira de povos ambiciosos. Os tempos foi passando, criaram-se culturas, nossas culturas são muito assemelhadas, mas nós já temos aqui culturas autóctones, né? É só percorrer aí da América Central, o próprio México para baixo, né? América Central, e ainda temos muitas culturas que têm origem nos astecas, que têm origem lá nos incas, nos maias, e uma infinidade de outros povos, inclusive os nossos povos originários aqui do Brasil, Tupi, Tupinambás, Guaranis, etc.
São culturas bem diferentes, com línguas diferentes, com adiantos diferentes, porque algumas foram um pouco mais tecnológicas, tiveram criaram impérios, outras foram mais simples, mas todas elas são culturas. Muito bem. E sempre subjugadas. Então eu pedi para escrever um poema com 12 estrofes, com o seguinte título: Nossa Terra sob Eclipse. E pedi para que escolhesse o poeta. Fiz isso com o DeepSeek e fiz isso com o GPT. Eles escolheram os dois, escolheram Castro Alves. Então ficou um poema um pouco empolado, mas com alguns errinhos. Eu vou passar por cima desses erros e você avalia qual dos dois chegou mais perto do fundamento de nossa terra sob eclipse a partir do olhar de outros povos querendo eclipsar a nossa existência, a nossa soberania, a nossa forma de ser. Então, o Castro Alves ele era uma força política, tinha uma fala política, ele era abolicionista. Bom, vamos lá. Nossa terra sob eclipse. DeepSeek, por enquanto. Nossa terra sob eclipse, sombra estranha. Cobre o sol que brilhou nos céus da história, mãos que tecem correntes na montanha. Roubam nossa aurora e a própria glória. Chegaram com promessas de outros dias, com espadas que falam língua alheia. Pisaram nossas danças, nossas magias, e nossa canção puseram areia. Não sabeis o progresso, assim gritaram, enquanto quebravam nossos ídolos de barro. Os deuses que nossos avós adoraram viraram pó sobre o cavalo amarelo e marrom. Aqui ele escreveu só marro para poder rimar, mas é marrom. Onde havia floresta, erguem muros, onde havia raiz, plantam números. Nossos rios, outrora límpidos e puros, agora carregam lamentos muitos e sombrios. Dizem vossa cultura é coisa morta, mas eles não veem que ainda pulsa no tambor, no traçado da cesta que a própria terra aporta, no olhar da criança que guarda amor. Nossa segurança frágil teto, sob ameaça de canhões estrangeiros, nossa soberania um só desejo inquieto, preso em tratados e decretos verdadeiros. A terra que amamos como alma inteira, a terra que os antigos consagraram, virou moeda, virou poeira, que os ventos do comércio levaram. O ancestral que fala em nossos sonhos, nos ritos que a noite ainda celebra, é tratado como folclore, como espinhos que atrapalham a nova era. Mas há um fogo que não se apaga, uma voz que não se cala, uma raiz mais profunda e sábia, que é a força que nenhum eclipse iguala. Nossas mãos ainda lembram o modelar do barro, nossos pés ainda sabem o ritmo da terra. Nossos olhos ainda leem no claro e escuro o mapa que a dominação não erra. E um dia, juram os mais velhos, o eclipse há de passar e os nossos próprios vermelhos, deve ser os originários, hão de novamente clarear. Até lá, seguramos na memória o fio que não se rompeu, na resistência e a nossa vitória. É na cultura e é o céu que Deus nos deu. Bom, esse aí foi o poema do DeepSeek. O poema que, com o mesmo subtexto fez o GPT é o seguinte: Nossa terra amanhece em sombra fria, um eclipse desce sobre o chão ferido. Mãos estranhas traçam nosso destino, como se o povo fosse um ruído perdido. Caminhamos entre espadas invisíveis, lembrando os cantos que a noite calou, mas no peito arde o sol das origens, que nenhuma potência jamais apagou. Eles falam com língua de ferro, medem a vida em cifras e porto. Nossa cultura lhes soa estranha, nossa memória lhes soa um morto. Mas o tambor convoca o passado, o vento canta, retorna à maré. O velho canto retorna à maré. O espírito antigo erre seu manto e a ancestralidade diz, ainda é. Não somos poeira de mapas partidos, nem linha torta em papel estrangeiro. Somos o chão, a raiz e o trigo, o vento livre no pátio inteiro. Eles destroem nossos muros com promessas e os chamam ordem, progresso e lei. Mas o preço é a alma silenciada, é o ódio que nunca perdi e nem sei. Nossa soberania tem rosto e sangue,
tem cheiro forte de chuva e pão. Não cabem tratados que nos negam, nem cabem cerca sobre o nosso sertão. E quando expulso o nosso povo da terra, expulso também o canto do ar, porque o mundo perde uma língua e uma história deixa de respirar. Mas quem guarda a chama não dorme, nem baixa a fronte ao jugo voraz, pois a justiça nasce de dentro, como o rio que insiste em correr para o mar. As mães rezam nomes antigos, e os pais semeiam um mesmo valor. Cada criança que pisa o barro traz nos pés a herança e ardor. Assim seguimos mesmo na sombra, mesmo sob eclipse e vigilância, pois nossa terra pulsa no peito, feito luta, dor e esperança. E quando enfim a noite se for, o sol verá povos de pés inteiros. Ninguém domina a raiz do mundo, ninguém apaga um sonho verdadeiro. É interessante, eu gostei mais do segundo, mas também tem uns errinhos, né? Eu achei interessante a proposta, porque eles entenderam que eu falava de culturas ofuscadas e foram atrás das vozes que se opunham a esse ofuscamento, essa dominação de povos, de etnias. O Castro Alves bem representa. O mais interessante é que eu pedi para escolher entre poetas da língua portuguesa, brasileiros ou portugueses, e eles escolheram os dois, o Dipsic e o GPT escolheram o Castro Alves. Mas eu acho que o GPT foi um pouco mais, se apropriou melhor do estilo e trabalhou uma linha quase épica, não épica, que eu não queria que fosse épica, mas quase épica. Bom, espero que você tenha gostado. Deixe a sua opinião, qual dos dois poemas ficou mais próximo do estilo de Castro Alves, ou qual dos dois poemas ficou mais bem feito, mais montado. Perdoa aí os errinhos, né, porque a IA ela comete uns errinhos. E obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, com alguma poesia de algum poeta ou que algum IA fez em nome de algum poeta. Muito obrigado e até lá. Tchau. Olá, gente, tudo bem? Eu vou ler 3 poemas. Um deles da Cecília Meirelles, outros de Mário Quintana e um terceiro da IA, no estilo de Mário Quintana. Vamos começar com o de Mário Quintana, que é um poema muito bonito. Ele diz o seguinte: o tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já é Natal, quando se vê já terminou o ano, quando se vê perdemos o amor de nossa vida, quando se vê passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. É um poeta, tradutor e jornalista brasileiro que nasceu em 1906 e faleceu em 1994. Agora, olha o poema da Cecília Meirelles. Poema Retrato. Então, o poema chama Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias, quase mortas. Eu não tinha esse coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha bem, sem que ela fala, esse tom melancólico, no caso aqui, o sujeito poético, ele está querendo dizer aqui o seguinte: o tempo passou, né? E ela está tentando se reconhecer no tempo. Bom, aí eu fui lá no GPT e pensei o seguinte: escreva um poema no estilo de Mário Quintana
cujo título será O Vento que Me Sopra. Mas eu elegi um contexto, eu disse o seguinte: considere o contexto de que este vento é o tempo que o leva ligeiro e sem que ele saiba para onde e quando será. Que fecha na minha maneira de pensar o pensamento de Quintana e o pensamento de Cecília, ambos melancólicos e dando um conselho de vida. Então, o vento que me sopra. O vento que me sopra nem sempre anuncia o rumo, apenas passa, como quem assobia um segredo e não tem pressa de explicar nada. Eu sigo, desajeitado, sempre atrás dele. Às vezes penso que ele me conhece melhor do que eu. Empurra-me para longe das certezas, como quem varre folhas do quintal e ri do barulho que fazem. Não sei quando comecei a voar assim, meio homem, meio papel solto. Mas o tempo tem dessas gentilezas bruscas. Afaga e, sem pedir licença, recolhe. Os dias ficam para trás com estações vazias, e eu, com o meu bolso cheio de pequenas saudades, aprendo que nada é tão nosso quanto aquilo que já partiu. O vento nunca me pergunta nada, e talvez seja essa a sua maior delicadeza. Não me obriga a decidir, o que já é decidido desde sempre. Há tardes em que penso em ficar, plantar os pés na calçada, criar raízes, mas o vento cochicha no meu ouvido e eu descubro que até as raízes sonham. O tempo, esse velho mágico distraído, vai tirando anos da cartola, guardando nossos espantos como quem coleciona conchas. Eu caminho e o vento me penteia as sombras, desfaz os nós dos medos mais antigos e deixa em mim um silêncio manso, como se tudo tivesse valido a pena. Talvez um dia eu pergunte ao vento para onde afinal estamos indo, mas conheço a resposta. Ele sorrirá e continuará soprando. Enquanto isso, eu vou indo com ele, meio leve, meio tonto de existir, sabendo que viver é deixar-se levar sem perder a poesia. Bonito, né, gente? Então, nós ficamos com essas três faces aí da vida que sopra e nos leva, que nos modifica, Deus sabe para onde, enquanto nós colhemos as conchas das experiências. Ok? Muito obrigado. Deixe seu comentário, diz se você gostou, diz se você acha que teve relação os três poemas, se a IA conseguiu pegar o âmago dos outros dois, ou pelo menos do Quintana. E se você quiser mesmo, salva, republica ele para alguém. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo TikTok, que é onde nós vamos falar de algum outro poeta, algum outro poema, ou algum outro poema que a IA fizer para nós. Tá bom? Muito obrigado e até lá. Tchau.